E aí, o seu barco é de papel ou não é? Vamos lá? Relaxa, porque o barco do Senhor não é esse para a tua vida não. Ele tem coisa muito, muito, muito melhor. Então vamos continuar finalizando hoje o capítulo 7 do livro Bom Dia Espírito Santo, e o tema é Vento para as Suas Velas. No início desse capítulo mesmo, 7, no vídeo anterior, falamos como é que está o seu barco. Você consertou o seu barco? Não consertou? O que você tem de reparo para fazer no seu barco? Então, continua comigo, que se você está meio perdido, não precisa se preocupar, relaxa, relaxa. E esse é o subtítulo aqui que a gente vai falar. A gente vai dizer passo a passo que você precisa. Então, vamos começar a leitura? Relaxe, relaxe. Numa igreja perto de Toronto, lembro-me de ter visto um jovem orando para ser cheio do Espírito. Jamais esquecerei a expressão de seu rosto, retesada e tensa. Ele estava literalmente suplicando repetidas vezes por um encontro com o Espírito Santo. Fui até ele e disse: jovem, você não vai conseguir nada suplicando assim. Relaxe. É tão fácil quando você se rende. Ele fez isso e quase instantaneamente o Espírito desceu sobre ele. Foi uma cena belíssima. Um sorriso surgiu em sua fisionomia e ele começou a orar em linguagem celestial. Como você se rende? Isso jamais acontecerá se você tentar. É como aprender a nadar. Se esforçar-se para nadar, começará a afundar e pode até afogar-se. Essa é a razão do instrutor de natação ensinar primeiro a criança a relaxar e aprender a flutuar. O ato de nadar vem naturalmente quando você não luta. A rendição ou entrega é exatamente assim. Ela surge naturalmente no coração que se rende. Quando você encontrou seu cônjuge, não tentou apaixonar-se. Trata-se de algo que existe ou não existe. Você não tem nada de trabalhar nele, porque o amor se rende. Quando Jesus é seu Senhor, quando você o ama de todo o coração, não é difícil entregar-se a Ele. O mesmo se dá com o Espírito Santo. Cada dia em que se apresenta a Ele, Ele o completa de novo. Você permanece fresco como uma flor ao sol da manhã. Ele continua a dar-lhe vida e aos botões jamais parecem fenecer. Não posso dizer como abordá-lo, mas eu faço isto. Entro muitas vezes em meu quarto, fecho a porta e fico ali com os braços levantados para o céu. Ele sabe que o amo, eu sei que ele me ama e estou esperando com os braços abertos para recebê-lo. Houve uma ocasião há alguns anos em que duvidei desse amor. Nunca vou me esquecer disso. Foi durante um período em que estava tendo dificuldades tremendas com minha família. Minha mãe e meu pai não tinham nascido de novo e nossa relação era penosíssima. Certa noite, em meu quarto, levantei os olhos e disse: Jesus, tu dizes em tua palavra que me amas, mas peço-te que me faças um favor. Fale que me ama. E adormeci. No meio da noite, fui acordado com uma voz que parecia torrente de águas. Só posso descrevê-la como um som forte e pesado. A seguir, uma voz audível, vindo do nada, mas ao mesmo tempo, vinda de todos os lados, começou a falar. Acima da torrente, eu ouvi uma voz tão clara como qualquer outra, dizendo: amo você. Amo você. Era a voz de Jesus. Naquele momento, as paredes de meu quarto pareciam estar realmente sacudindo. Eu fiquei amedrontado porque a presença do Senhor era tão pouco usual. Mas, a partir daquele instante, jamais duvidei do seu amor. Creio que Ele nos dá essas experiências quando precisamos delas, e não quando as desejamos. Muitas vezes fico em meu quarto sem dizer palavra. Mantenho silêncio total. Estou certo que já houve ocasiões em que você não precisou pronunciar qualquer palavra para assegurar alguém do seu amor. Existem situações especiais entre duas pessoas em que qualquer som que se fizesse ouvir teria destruído um momento inesquecível. O silêncio é frequentemente a melhor linguagem. Quantas vezes fico em meu quarto e de repente meus olhos se enchem de lágrima? Um calor e beleza inexplicável inundam o ar.
enquanto ele começa a completar-me de novo. Como aconteceu? O que eu fiz? Não fiz realmente nada além de ficar na sua presença e render-me interiormente. Mas o que começou em perfeito silêncio continuou na forma de culto e adoração que eu não queria que acabasse. Quando você é continuamente cheio pelo Espírito de Deus, sua vida e oração tomam uma dimensão que jamais sonhou ser possível. A fim de experimentar a brisa refrescante do Espírito que enche seu coração de louvor, você precisa saber como aproximar-se do trono de Deus em oração. Passo a passo. Os passos da oração são 7. O primeiro é a confissão. Comece reconhecendo que Deus é. Abraão o chamou de o Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Gênesis 14, 22. Comece por declarar o poder do Todo-Poderoso. Elias começou a sua oração no Monte Carmelo com as palavras: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel. Em 1 Reis 18:36. Se quer que o fogo do céu caia, comece confessando quem Deus é. O nível seguinte da oração é a súplica. Simplesmente apresente seus pedidos ao Senhor. Este passo é, infelizmente, aquele em que as pessoas costumam passar tempo demais. Toda a sua vida de oração parece concentrar-se em necessidades e desejos. É claro que os seus problemas pessoais são dignos de atenção de Deus, mas depois de falar deles, não está na hora do amém. O melhor ainda está por vir. O terceiro passo, aquele de que mais gosto, é a adoração. Esse deve ser um período de absoluta beleza e culto. Amá-lo, adorá-lo, ele pode começar com as palavras: Jesus, eu te amo, repetidamente. Mas não, você sente a presença do Espírito Santo e 2 horas mais tarde, olha no relógio e diz: não posso acreditar que o tempo passou tão depressa. É tão real, tão vivo. Quarto, há um tempo de intimidade. Ele é quase cheio demais de amor, de sagrado, de beleza para ser descrito. Houve ocasiões em que, envolvido na oração, senti como se alguém estivesse comigo, acariciando minha testa. Era como se o Senhor estivesse dizendo: obrigado, estou contente por me achar na sua companhia. Lembre-se, o Espírito Santo jamais irá forçar a sua presença sobre você. Ele não faz exigências quanto à sua vida de oração. Mas se você disser: ajuda-me a orar, ele está pronto para responder. Algumas vezes este nível continuou durante horas em minha vida de oração, mas a intimidade não é o ponto para começar, nem é possível passar por cima dos primeiros passos para chegar a este. O quinto nível da oração é a intercessão. Jesus disse que o Espírito nos revelaria coisas e foi isto que aconteceu comigo. Quando você convida o Espírito para ajudá-lo a orar, ele não focaliza suas necessidades e desejos egoístas. Nada disso. O foco é externo. Ele colocou diante de mim os nomes e fisionomias de pessoas em quem eu não pensava há anos e intercedi por elas em oração. Mas não pense que esse é o período de alegria e adoração. Justamente o contrário. A primeira vez que fiz intercessão, não estava certo de que queria isso. A comunhão acabou. A proximidade cessou. Durante esses momentos senti dor e angústias difíceis de colocar em palavras. Literalmente lutei com todas as forças ao orar por minha família, amigos e ministros e até por nações. Quero advertir a você, é impossível chegar ao ponto de intercessão num piscar de olhos. Ela não vem instantaneamente, por ser uma associação com Deus que requer um relacionamento profundo e intensamente pessoal. O Espírito Santo guia sua vida de oração passo a passo. Isso não aconteceu comigo no primeiro dia, no segundo ou no terceiro. Levou pelo menos 6 meses até que eu penetrasse nas profundezas da oração. A Escritura ensina que se formos fiéis nas pequenas coisas, Deus nos dará mais. É isso que ele faz.
Ele é o Pai perfeito, o Mestre perfeito. O que aconteceu em seguida valeu o esforço. O sexto passo na oração é agradecimento. Paulo escreveu: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 15, versículo 57. Sempre passo tempo agradecendo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por último, o sétimo passo na oração é o louvor. Algumas vezes eu canto, outras falo em linguagem espiritual, mas no fundo do meu ser, minha atitude é de louvor total. É a forma mais pura de oração que já experimentei. Você pode perguntar: Benny, você sempre inclui os 7 passos? Minha resposta é sim. É isto que é tão maravilhoso sobre o Espírito. Se permitir que ele opere através de você na oração, descobrirá que não está fazendo grande parte dela, mas ele parece estar fazendo tudo. Mesmo na intercessão penosa como é, os braços do Espírito levantam-no, dando alívio instantâneo ao terminar a oração. Paulo estava certo quando disse: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Efésios 6, versículo 18. Ele sabia haver mais que um tipo de oração. Ei-lo aqui. Não há substituto para a plenitude do Espírito surgida como resultado direto de sua vida de oração. É um poder que vai afetar tudo o que você fizer. Fui recentemente convidado para falar na Colômbia, na América Latina. A cruzada durou 3 dias e na noite do segundo dia, quarta-feira, eu estava pregando sobre o Espírito Santo. No meio da mensagem, senti o poder do Espírito Santo mover-se sobre o serviço. Senti a sua presença. Parei de pregar e disse aos ouvintes: ele está aqui. Os ministros da plataforma e as pessoas do auditório sentiram a mesma coisa. Era como se um sopro de vento que tivesse entrado e varrido o lugar. As pessoas ficaram de pé numa explosão espontânea de louvor, mas não permaneceram de pé por muito tempo. Em toda parte, elas começaram a cair no chão sob o poder do Espírito Santo. Elas foram mortas, entre aspas, no Espírito. O que aconteceu a seguir foi exatamente o que vi repetido em serviços por todo o mundo. As pessoas começaram a receber Cristo como seu Salvador pessoal e curas passaram a ter lugar através do auditório. Quando eu falo sobre o Espírito Santo, uma unção invulgar segue-se ao ensino, sempre. Há uma incrível manifestação da presença de Deus, muito diferente das outras vezes. Os milagres parecem ser mais intensos. Um número maior de pessoas é salvo do que nas outras reuniões. O toque de Deus na vida das pessoas é mais pronunciado. Nesses serviços, os chamados para o altar parecem tão fáceis. Não há súplicas nem rogos. As pessoas vão instantaneamente para a frente para serem salvas. Exatamente como o Senhor prometeu. O Espírito atrai o povo a Cristo. Depois dos serviços, as pessoas sobem para dizer: essa foi a reunião mais poderosa em que já estive. É como se o Espírito Santo tivesse honrado o serviço por ser um hóspede muito esperado. Durante essa mesma cruzada, o pastor Colin, meu intérprete, foi procurar-me logo depois de uma aula matinal sobre o Espírito Santo com quase 2.000 pregadores. Ele começou a soluçar, depois levantou a cabeça das mãos e disse emocionado: querido irmão, sei tão pouco sobre o Espírito Santo. Sinto-me como se ainda estivesse no jardim da infância. A realidade da mensagem tomara conta dele. Já vi outras vezes um intérprete interromper-se no meio de minha mensagem e começar a chorar descontroladamente. É o poder do Espírito. O que acontece num serviço pode ocorrer com você onde estiver. Essa é a razão de pedir-lhe que se renda inteiramente ao Espírito. Você começará a compreender o sentido das palavras de Paulo: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, dando sempre graças ao nosso Deus e Pai. Saberá então porque ele diz: sujeitando-vos uns aos outros, em Efésios 5, dos versículos 18 até o 21. Um segundo vento.
Você está preparado para receber a brisa celestial que enfuna as suas velas? Ela começa com a salvação, quando você confessa os seus pecados e entrega a sua vida, decidindo a seguir Jesus como Senhor e Salvador. Cristo falou sobre o vento quando mencionou a redenção. Ele disse a Nicodemos, um membro do Supremo Conselho Judeu: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João, capítulo 3, versículos 7 e 8. Do mesmo modo que a salvação é descrita como um vento, o Espírito Santo é descrito como um segundo vento. Um vento de poder. No dia de Pentecostes, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Atos 2, versículo 2. O vento do Espírito é impetuoso e poderoso. É um poder que porá a sua vida em movimento. Está na hora de você lançar o seu barco. As suas velas e comece a ser cheio, continuamente cheio, com o vento do Espírito Santo. Então assim a gente encerra esse capítulo 7. A parte 14 acabou de ser finalizada agora. O próximo capítulo falaremos sobre uma entrada poderosa. O livro está caminhando aí para o finalzinho, nós temos ainda alguns capítulos à frente. E eu tenho certeza que se você tem ouvido a palavra do Senhor, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas não adianta você ouvir e você não praticar, porque a fé sem obras ela é morta. Então, eu deixo o convite para você, para que nesse momento, aonde você está, não importa se é num serviço, num trabalho, assim como o Ben estava à frente, ou se você está na sua casa, no seu banheiro, aonde você estiver, né? Se você estiver na sua privada, não importa. O importante é você buscar, içar as suas velas agora, isso, e você buscar ser cheio do Espírito Santo. E depois, bem depois, não precisa nem agora, compartilha comigo daquilo que o Senhor tem feito. O Evangelho são boas novas, chega de notícia ruim, né? Se você ligar a televisão, acessar as redes sociais, o que não vai faltar são notícias ruins. Mas para a tua vida, o Senhor tem boas novas. E a boa nova é que o Espírito Santo, nesse momento, está soprando sobre a tua vida para movimentar, tirar você do lugar onde você está agora e te levar para um outro nível de intimidade com Deus. Fique na paz, um beijo, tchau, até o próximo vídeo.